Fala pessoal de boa, retornamos do Japão com muitas novidades para vocês. Deixa eu tirar aqui algumas coisinhas aqui, isso daqui fica que eu vou mostrar para vocês. Esse vídeo é do curso, logo eu vou estar lançando o vídeo das minhas experiências no Japão, nessa vez agora que eu fui, né, que teve muitas coisas que aconteceram, coisas que se baseiam nas vezes anteriores, né. E aqui eu vou vender um pouco do meu peixe do curso, eu vou falar um pouquinho do que isso representa aqui, né? O meu certificado, esse certificado é diferente dos outros que eu ganhei nas vezes que eu fui, é um certificado muito especial, já vou falar por quê, né? E venho lançar aqui para vocês o meu curso, na verdade vou abrir um pouco mais o leque das minhas turmas, né? Vão ser 3 turmas, uma de bonsai inicial, para iniciantes mesmo, para você aprender o básico, mas o básico não é fácil, aviso logo, né? Esse é um curso para iniciante, é um curso que eu quero testar vocês, né? Para ver mesmo se vocês de fato querem, né? Querem adentrar mesmo no mundo do bonsai relacionado à estilização e todos esses métodos técnicos, né? Que não precisa você ser um profissional do bonsai para você estar no bonsai. Você pode ser um colecionador, uma pessoa que aprecia, enfim, né? Mas esse curso é voltado para um dinamismo sério, né? De iniciação, tá bom? O segundo curso, segundo sala, na verdade, eu começo apresentando assim, é um curso sobre coníferas, em geral. A gente vai estudar a minha introdução, minha experiência com goio aqui, todos os meus estudos com goio, que eu comecei de forma bem intensa até, já tinha lido no passado, mas agora está muito intenso. Eu estou com algumas espécies de goio aqui no Brasil, algumas espécies não, estou com um goio, Miyajima goio, né, e algumas plantas do Miyajima goio, tá bom? Esse vai falar sobre Hinoki, que foi pouco estudado aqui, principalmente por nós brasileiros, Goyomatsu Miyajima, entre outras subespécies do Goyomatsu, Kuromatsu e todas as outras subespécies de Kuromatsu, né? Junípero, né? E alguns macetezinhos de junípero, né? Que eu estudei, mas eu não me dedico tanto ao junípero, mas eu já li muito a respeito, eu acho que eu vou contribuir bastante, né? Para esse nosso explanar sobre shohakus, que seriam coníferas, né? E Akamatsu, né? O Elliot, que eu já pude perceber através de técnicas, né, de outras plantas, de que ele representa um ciclo, 2 ciclos, ele representa uma resposta, né? Ele tem um nimbame, que é 2 ciclos, então você consegue fazer esses apunhados de técnicas, né, relacionado a esse tipo de planta, como Taida, Elliot e afins, né? Então ele vai fechar um panorama, claro, evidente que não vai conseguir pegar todas as coníferas, mas vai pegar as coníferas mais clássicas, as mais clássicas que são usadas, né, no mundo do bonsai, tá bom? E o terceiro curso vai ser sobre o meu velho clássico curso sobre Kuromatsu. Quer saber tudo sobre Kuromatsu? Tudo, como manter uma planta dessa já formada, né? Como fazer um bom projeto para o começo, como plantar na terra. Será que a terra a gente modifica ali o solo para que ele tenha melhor desenvoltura, né? O que a gente faz? A gente acelera ou a gente diminui, né, essa aceleração na terra, já que ela vai ter uma extensão muito maior de área para ela crescer. Todos os macetes de corte, nomes predestinados em japonês, né, todas as cartilhas, todos os conceitos sobre nome de galhos, né, eu costumo dizer que a parte artística é a mais difícil. Por quê? Porque ela se condensa como se fosse uma uniformidade de técnicas para que tenha uma matemática exata, mas não é exata, ela é irracional. Ou seja, dependendo da planta, tu pode pegar uma coisa errada e extrair aquilo de errado, extrair como se fosse o bom da planta, né? Isso eu vi muito em Takamatsu. Plantas de montanhas devem ser lidadas de uma forma, e plantas, né, amadores, evidente, e plantas, né, de Mishoji, sem afins, devem ser lidados de uma outra forma. Então esse campo maravilhoso, a apresentação dos nomes do galho, que são galhos Imiedas, que são galhos desnecessários, que são galhos Yakoeda, que são galhos necessários, como Aramá, para um evento tipo a Kokofu, a Gafuten, a Shungaten, Shugaten ou a Taikaten, como o Aramá para um evento desse, como o Aramá para um projeto relacionado como o Aramá para um projeto rápido que eu quero ali, a planta ainda está conhecendo as suas formas, né? Você vai fazer uma aramação mais grosseira, de um macete de aramação de ganchos, vários tipos de ganchos que eu aprendi com o sensei, né? Como fazer o gancho, como cortar certo, como fazer essa aramação se adequar direito ao Kuromatsu, porque tu aramar o Kuromatsu, aramar um goio
e aramão junípero são mundos diferentes relacionados à dinâmica de corte, tá bom? Então, coisinhas que você vai fazer no junípero, você não vai fazer no kuromatsu. É basicamente isso. Então, esse universo maravilhoso vai ser apresentado para vocês do kuromatsu, das coníferas ou do curso de iniciante. Vou estar lançando esses 3 cursos. Para quem quiser, né, mais informações, você vai mandar e-mail, né, para esse e-mail que eu vou deixar aqui, né, que é o gadoen@gmail.com, né? Manda para mim, lá eu começo a iniciar ali a explicação e depois vocês conseguem meu WhatsApp, tá bom? Então isso é primordial para que vocês consigam entender. Eu vou contar agora um pouco da história da minha vida de estudos relacionado a essa espécie aqui que é o kuromatsu. Antes de tudo, eu me apaixonei pela espécie e fui estudar, meus alunos já conhecem bem essa história, fui estudar a respeito do kuromatsu. Só que eu comecei a sentir necessidade de ler cada vez mais, evidente que a gente consegue aprender pelas experiências das pessoas que vieram antes de nós, né? Comecei a ler e vi que tinha muito poucas literatura em português, muito pouca literatura em inglês, muito pouca literatura em outros idiomas que estão aqui, né, no Ocidente. E aí eu comecei a me empenhar, vou adentrar nisso mesmo. Então eu descobri várias discrepâncias no bonsai brasileiro e depois eu descobri as anomalias lendo artigos dos Estados Unidos e da Europa, que era o quê? Era aqui no Brasil as pessoas tinham ido até o Hidaka, né, até o livro do Hidaka sobre Kuro e não tinham ido além, né? Eu, como estava com muita sede de conhecimento, eu falei assim, calma aí, o Hidaka é um ótimo sensei, talvez tenha sido o maior estudioso de bonsai do Brasil. Também tem, né, a japonesada que vem antiga também, que eram ótimos estudiosos, né? Mas eu vou deixar um pouco o pessoal de lado e vou estudar o Japão, vou estudar quem se elevou no maior grau técnico possível, né, do bonsai japonês. Aí eu comecei a estudar a história, né, dos cortes, como é o caso, eu fui o primeiro a falar aqui no Brasil sobre o Saishi Suzuki, que foi o cara que inventou o Mekiri, através, né, de uma praga que deu no viveiro dele e tal, que foi um besouro que começou a comer os brotos, aí brotou de novo no verão, enfim. Aí eu comecei a perceber que eu queria mais e mais e mais. E comecei a ver outros tipos de técnica, porque até antes de mim, o pessoal só falava em Mekiri, aí Mekake, aí Metsumi e Hanuki. Eram essas 4. Não tinha mais que isso. Até o Metsumi era muito mal compreendida, como até hoje é pelo pessoal. Só não sabe fazer Metsumi, não sabe para que serve, não sabe que estágio faz, tudo isso. Eu comecei a ver todas essas anomalias e comecei a perceber o cheque da situação. Foi o seguinte, falei assim, de boa, algumas plantas médias e grandes, o pessoal tá até conseguindo manter, tem um equilíbrio ali, mas é a curto prazo, ninguém tá fazendo isso 30 anos. Ou se tiver pouquíssimo, ou a pessoa conseguiu fazer, só que no passado só que ficou aquele pinheiro fino e, né, esticado. Mas assim, e os chorrins? Será que alguém levou os chorrins a sério, colocou ele em vasos pequenos, fez tudo aquilo, como acontece que eu vi pinheiros lá no Japão de 60 anos, pinheiros chorrins sendo mantido? Aí eu fiquei me perguntando assim, e os chorrins, cara? O que aconteceu com os chorrins? Quem comprou o chorrinho do Hidaka? O que tá em projeto infinito? 15 anos tu pegando uma planta base já dá pra te fazer muita coisa, né? E cadê essas plantas? Será que eles estão em vaso pequeno, vaso grande, blá blá blá? E eu comecei a ver através dessas perguntas várias anomalias de cultivo, como é o caso dos insumos, como a gente estava usando péssimo solo, a gente pode estar usando defensivos de maneira errada, a gente está usando até os cortes que a gente fazia de maneira errada, não sabia as técnicas, e eu comecei a ficar meio neurado com isso, comecei a ir cada vez mais fundo, cavar mais, já comecei a descobrir que as pessoas que tinham ido para o Japão, depois que o Japão se abriu para ensinar, depois dos anos 50, depois da guerra, evidente, taiwaneses, vietnamitas, toda essa galera que foram beber da fonte do japonesa, eles tinham voltado e tinham arrasado com as suas nativas lá, feito obras de arte, e pegaram nossas nativas e arrebentaram a boca do balão, também fizeram obras de arte. Tudo isso porque tiveram um empenho técnico e um estudo muito mais incisivo e puro na questão de técnicas japonesas e também adaptaram e estudaram suas próprias nativas a seu bel modo, mas com uma base japonesa. E isso me despertou. Aí eu comecei a fazer críticas sistemáticas às nossas nativas relacionadas à configuração final dela. Eu comecei a chegar numa paranoia que eu pensei que era uma paranoia, mas na verdade era a mais bem reflexão sobre refinamento. A gente não estava chegando a refinamentos bons, a gente tinha refinamento baladeira, que é refinamento arbustivo, a gente não tinha aquela suavidade de refinamento, a gente estava colocando orgânico, né, no substrato,
né, que é um pecado para quem quer fazer shorin médio e pequeno. Isso daí vai dar ruim, né? Tanto que as partes são muito técnicas. Eu adoro bonsai de toda a Ásia, inclusive o Vietnã, tudo mais, eles são maravilhosos. Só que eles fazem um bonsai extremamente grande, né? E as plantas que eles fazem em shorin, que são num vaso grande, são plantas que não duram muito, né? Tipo prema, essas paradas que não duram muito, né? São plantas que não têm anos de mochikomi. O mais tem anos de mochikomi no mundo é no Japão. O que é mochikomi? Vou primeiro discernir sobre isso. Mochikomi é tempo em vaso. Quantos anos a planta é em vaso? Então o Japão até do que a China, ele é o superior em tudo de mochikomi. Ele tem os mais antigos mochikomis estão no Japão e tem plantas sendo mantidas há muito tempo, né? Então esse cheque japonês de estar mantendo as plantas muito tempo é que leva eles como o substrato ideal, entre aspas, até a gente conhecer uma coisa melhor, que são os substratos vulcânicos e afins, né? Como é caro para o Ocidente comprar isso, então a gente criou várias outras alternativas e algumas alternativas foram melhores, outras foram piores de desenvolvimento. Aconteceu isso nos Estados Unidos, aconteceu isso na Europa e está acontecendo no Brasil até hoje. Só que os Estados Unidos se tocou, a Europa se tocou, e o Brasil está engatinhando anos no mesmo substrato, não se tocou que aquilo não vai dar boa. Dá boa para arbusto, né? Porque houve uma coisa, eu vou ser bem franco aqui, houve uma coisa que aconteceu nos anos 90, eles conseguiram importar plantas da China através do Uruguai, essa história já é manjada, né? Rolou algumas confusões, enfim. Trouxeram plantas da China, e como eles trouxeram arbusto, como humus, como cerícia, carmona e afins, o chinês, que não importava muito e era uma planta comercial, colocava em lama, colocava em várias outras coisas, que o arbusto aí ele vai desenvolver ramificação porque é a natureza dele, uma ramificação, mas uma ramificação baladeira, mas não uma ramificação técnica, mas vai esgalhar ali, como qualquer humus esgalha, né? Aí os caras que pegaram do Brasil, pegaram essas plantas, viram que estavam em solo paupérrimo, eu adoro usar essa palavra, o pessoal me encarna até por causa disso, e começaram a imitar, falaram, porra, então a gente não precisa tanto de acadamo, vamos usar qualquer tipo de solo, porque os chineses estão usando. Só que os chineses estavam usando em plantas totalmente arbustivas, como o caso da carmona, como o caso da cerícia. O humus, ele é um arbusto mais árvore e tudo mais, ele fica forte e tudo mais, mas ele não é difícil de se esgalhar. E essa matemática perigosa de podas também relacionada à cerícia, que é que deixou crescer e cortar, deixou a gente preguiçoso para entender de fato e incorporar num estudo sério sobre os cortes dos bonsais do Brasil. Desenvolveu uma técnica boa de refinamento. E a gente se escondeu atrás dos arbustos e começou a criar uma técnica não tão rebuscada, né? Aí, depois disso, com ainda das primeiras pessoas a estudar no Japão, como a Regina Suzuki, depois foi o próprio Dalorto, né? Depois aí foi o Fábio, depois fui eu, agora o César tá indo, assim. E eu já, como não tinha papas na língua, não tenho, comecei a brigar com um monte de gente, você já sabe da história, né? Eu sempre vou frisar o fato de eu sempre ataquei o assunto, nunca a pessoa. A pessoa pode ser barrigudo, pode ser careca, não. Eu tô falando sobre o assunto. As pessoas já me atacaram de uma outra forma, mas eu tô falando sobre o assunto. E isso descambiou o quê? Descambiou uma espécie de guerra, né? Não declarável, mas entre as linhas, sobre o assunto. Eu sou um exímio defensor, né? De que se você tiver insumos de péssimas qualidades, você não vai criar mochikomi, você não vai criar amadurecimento. O que eu mais ouvi nos últimos anos de pessoas ligadas ao bonsai antigo do Brasil e de várias outras partes é que de tempo em tempo uma planta X seca um galho, de tempo em tempo uma planta X seca um galho. Na verdade isso é um retrato, né, fidagal o péssimo sistema radicular que é desenvolvido por um péssimo sistema, né, de solo, do insumo de solo. E assim, os japoneses deixam bem claro uma coisa, eles não colocam macronutrientes na mistura do substrato, eles colocam macronutrientes na adubação apenas, e aquilo vai escoendo, porque evita patógeno, evita um crescimento desenfreado, que a gente não quer em determinados estágios, e isso faz uma ramificação boa. Aqui no Brasil a gente chega perto de uma ramificação que pode ser enganada, mas a olhos experientes você olha, você vê que não passa aquilo. Se você colocar uma planta técnica, uma planta que foi ramificada apenas com torção de arame, não é a mesma coisa, né? Eu pude ver com meus próprios olhos no Japão, nessas viagens que eu fiz, que a ramificação deles é muito superior, eles são lentos, eles fazem um cultivo lento, e detalhe, o pessoal falava assim, mas tu quer ser muito rápido, tem que ter paciência, não sei o quê. Só que as mesmas pessoas que me criticavam, que falavam que eu fazia estilização, passar logo pro vaso, são as pessoas que colocam numa bacia imensa
enchem de vários tipos de macronutrientes na bacia, dão uma adubação extensiva para a planta crescer o mais rápido possível, deixam o metabolismo acelerado da planta, para se chegar no resultado X, e essas pessoas falam de paciência. Né? Na verdade, quando você passa por um vaso pequeno, você desacelera a planta e tendo controle, né, de todos os entrenós e afins. O problema é que, para você fazer isso, você tem que se dedicar apenas ao bonsai. Se você for outra profissão e bonsaísta, não vai dar certo. Eu estou sendo franco aqui com vocês, né? Porque eu acho que é bom vocês entenderem um pouco desse mundo. Então, eu sempre prezei em lutar por um bom substrato ou substituir o bom substrato por um outro melhor do que o que a gente tem aqui no Brasil. Porque o que a gente tem aqui no Brasil, caco versus pedrísculo ou qualquer outro tipo de grão, ele não retém muita água e a gente tem que corrigir essa falta de saturação de base com orgânico, para ter uma umidade aqui, para a gente não ficar toda hora molhando a planta. Né? Principalmente as nossas nativas, que não são tipo churracos, que aguentam mais, pela simbiose, né, com os M's, aguentam mais ali a secura, digamos assim. E a gente corrige com essa saturação de base representada pelo orgânico e começa a dar merda, começa a dar mais patógeno, começa a dar várias outras coisas que não são tão interessantes, como aumenta o metabolismo da planta, né? A planta, quando você aduba também, faz uma interação muito maior, se agarra mais ao nutriente, que você quer que o nutriente venha aqui, mas ele seja escoado também, né, o restante pelo orifício. Então tudo isso vai acarretando um crescimento totalmente desenfreado, fora o nosso clima, que é muito mais propenso ao crescimento por conta que a gente tem mais sol do que algumas partes do mundo. E isso é uma receita perigosa, porque a gente pensa que vai chegar na chegada, mas não. É como se a gente estivesse se desviando de uma forma bem acelerada para um outro lugar que não seja a chegada ali a uma forma bacana. Essa série de coisas foram acontecendo no bonsai brasileiro e é assustador, porque eu sou uma pessoa que gosta de antropologia, gosto da parte etnográfica, que é provar as coisas. Essa história tem isso por causa disso aqui. E eu fiquei espantado com o que as pessoas falam, os mitos que surgiram. Eu tenho a primeira revista de bonsai lançada pelo Marcelo Miller, tem as revistas que vieram posteriores, que foram ajudadas pessoal. Então, você vê uma série de coisas assim, são maravilhosos. Arquivos bons. Marcelo tinha uma tendência muito, muito boa de saber que o bonsai é zen, de saber de anexar, né, a cultura zen no bonsai. Mas você vê ali que as mentalidades não estavam tão maduras e o que a gente tinha, porque também a gente não tinha internet, tinha um monte de coisa, hoje é muito mais fácil, né? E hoje, que a gente tem tudo isso, era pra gente dar o passo além, não, a gente quer ficar com a mentalidade do passado. Então, ao mesmo tempo que eu sou tradicionalista, relacionado a uma técnica muito foda, eu também sou um revolucionário relacionado a isso, que eu quero tirar a pessoa da idade das trevas, porque o pessoal no Brasil ficou incorporado nisso, tá regado, tá aqui, né? E como essas pessoas nunca foram testadas apenas por iguais, né? Ou seja, a pessoa que vou numa exposição de um amigo meu, lá só tem planta feia, eu tô com uma planta mais bonitinha, eu vou ganhar com certeza. E as pessoas foram levar um tapinha nas costas e não foram julgadas de maneira correta, as pessoas começaram a ficar fortes para isso. Porra, isso está acontecendo. Isso acontece na América Latina toda, mas no Brasil é especial isso. Então isso foi muito venenoso pro bonsai. Eu sei que às vezes a pessoa não está gostando do que eu estou falando, mas eu tenho que analisar, né? Como falou o Aristóteles, para a pessoa pensar tem que ser ofensiva. Porque se tu for pensar e pensar, mas se não fulaninho vai ficar chateado, o meu amiguinho também não vai concordar com o que eu falo, então não vou falar isso. Não, tu vai jogar as cartas na mesa e ser sincero, né? Sinceridade, né? Para quem não sabe, a palavra sinceridade vem de sincera, do italiano, do latim antigo, quer dizer, eram as estátuas no Império Romano, né, que elas eram colocadas cera para disfarçar os erros, né? Então, sem cera é quando você tira, né, a cera, aí você consegue ver os erros, a corrosão das estátuas. Né? Então, isso é sinceridade. Então, o que eu estou falando é tirando a cera para a gente ver os defeitos para a gente consertar. Não são críticas aqui para destruir ninguém. São críticas para a gente colocar a mão na consciência e falar bem assim, porque tem dois tipos de crítica. Aquela perniciosa, que são críticas até não infundadas para que você seja destruído, e as críticas que são feitas para que você consiga, de fato, consertar aquele problema que antes você não desconhecia, porque você estava ludibriado com alguma coisa, e agora você consegue ver. Só que, como o lance da associação, que eu estava tentando fazer, mas agora eu estou mais voltado no clube, que é assim, para esse próximo passo do bonsai brasileiro, o econômico de várias pessoas, inclusive meu, de todo mundo vai ser afetado.
Então, a associação, as coisas sérias, por quê? Porque quando a pessoa se isola e consegue dar um preço, consegue ter seus próprios delírios, achar que a planta dele é masterpiece, né, e começa a dar preço absurdo e tudo mais, a gente fica com um comércio isolado, que um fala mal do outro, mas todo mundo dando preços exorbitantes. Então, para que essa desordem seja organizada, a gente teria que fundamentar uma associação. Isso vai afetar o bolso de todo mundo, e a associação teria que ditar as regras, tanto de exposições, tanto do que é um kit bonsai, que seria uma masterpiece, quanto que é uma planta A, B e C, digamos assim. E isso não vai acontecer agora, isso eu tenho certeza, porque as pessoas não querem, né? Mas eu sou sincero, ia me afetar também, mas eu sou sincero, era uma coisa que eu estava disposta a fazê-lo. Eu estou contando tudo isso porque eu quero que vocês vejam a discrepância dos meus estudos aonde foram. Eu comecei a ver, por que será que a gente não está mantendo os bonsais certos? Porque a gente passa por um recipiente menor, o meu bonsai ele entra em colapso. Isso tudo tinha a ver com manejo e tinha a ver com solo também, né? Tem a ver com solo. Né? Não que no Japão não tenha baixas, que ali existe, quando tem uma baixa tu passa por aqueles potes, né? Aí depois a planta volta e tu volta, mas para ter uma baixa, né, demora muito tempo e tem que ser, os caras estão administrando 10 mil árvores, aí 2 ou 3, tá entendendo? Isso há de se contar. Então o que eu quero dizer é que essas discrepâncias não estão só no mundo da espécie que vou estudar e tudo mais. Eu tenho que apresentar para você um quadro de análise relacionado aos insumos, às técnicas que não foram bem absorvidas pelo Brasil, né? Não tem muita coisa que eu comecei a falar aqui. Muita coisa. Eu vou dar o exemplo do Hasukashi. Hasukashi nunca ninguém tinha ouvido falar aqui. Furo Hattori também nunca ninguém falava disso. Limpeza de agulhas novas, limpeza de agulhas avós que estão inseridas, Kata Hagari, um monte que é um hakama, como tirar o hakama, como fazer isso, como é que eu vou usar a tesoura nisso, como é que eu vou usar a pinça nisso, quando é que eu vou usar a mão nisso, porque tem pessoas até hoje que acham que a gente usa a bel prazer a pinça, eu vou usar a pinça porque eu quero usar simplesmente a pinça que vai ser uma remoção melhor. Não. Você vai usar a pinça conforme a época do ano e conforme o amadurecimento de 3 estágios da agulha, que é o quê? Situação de capacidade hormonal total, mediana, né, e aquela que diminuir para a ciclo cair. Baseado nisso que você vai fazer uma limpeza relacionada a pinça, a tesoura ou a mão bruta mesmo, né? Então, que apagou aqui, eu vim ver o que era. Tá, então apagou por causa do coisa, tá bom. Então assim, desculpa, deu uma coisa ali, apagou, aí eu pensei que era, mas tá rolando ainda. Então o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, né? Isso são apenas uma pequena análise. Então, eu tive uma primeira turma que eu apresentei muitas coisas, mas eu quero corrigir algumas coisinhas. Então, algumas pessoas da turma anterior vão estar nessa turma agora, principalmente do Kuromatsu, né? Então, o que eu quero apresentar para vocês é todas as discrepâncias e como você se tornar um produtor de Kuromatsu ou de coníferas e afins. Você entrar em 4 universos que você tem que entrar para entrar num bonsai desse tipo, que é o quê? Que é o universo do fisiológico, conhecer a fisiologia da planta, universo de jardinagem, que seria você conhecer todos os cortes, macetes de como lidar com esses cortes, de tirar a planta essas partes logísticas ali, né, de aplicações, né? A parte artística, que é a mais difícil delas, né? E junto com a parte artística tem a parte filosófica, porque você tem que conhecer os conceitos zen. Bonsai sem os conceitos zen não é bonsai. Você pode dar um nome de outra coisa. Tá fazendo ave miniatura e dá um nome. Tupi-Guarani, o caralho. Mas não é bonsai. Então tem que ter o zen. Sem o zen, quem foi o povo que mais se dedicou a observar e melhorar as árvores nos povos antigos, né, na humanidade? Quem foi o povo que mais ligou para as árvores? Quem mais cuidou das árvores para que ela durasse mais do que até a vida dela para deixar na natureza fosse possível? Foram os japoneses. Existe um pergaminho chamado Tsubo Monogatari do século IX que já descreve isso. O nome é O Conto da Árvore Oca, né? Que uma mãe e um filho vão morar dentro de um sugi, que seria uma criptomoeda japônica, e eles, com medo que elas rompessem, né, e morresse a árvore, eles começam a melhorar. Falam assim, não, tem um fungo aqui, vamos melhorar, vamos tratar. Não, esse galho morrer, ele está traindo pragas, a gente vai ter que tirar esse galho. Então isso fez com que a gente compreendesse que
eles cuidando do Sugia, o Sugia ia viver mais do que se ele tivesse ao relento da própria natureza, que a natureza também quer esmagar e quer matar para que ela se obtenha daquilo. Outros animais, é um bioma, né? O bioma se aproveita, né? Tanto essas menores bactérias do mundo vão se alimentar, então aquilo vai corroer. Então, existem várias outras coisas, que é o que a cultura zen está inserida, no artístico está inserida. Por isso que os doutores das árvores são os japoneses, né? Então, como é que eu vou brincar com uma cultura dessa? Não tem como, né? Então, por isso que o naturalismo tem que ser muito bem pensado, porque existe uma parte, um ramo natural mais no Japão, e existe uma parte do ramo mais romântico, né? Então, isso tudo deve ser pensado, tá bom? Então, para quem quiser mesmo adentrar nesse mundo, eu tô falando de assuntos rápido aqui, se eu for entrar em 1900, a gente vai ficar 7 horas aqui. Quem quiser mesmo entrar nesse universo, oficialmente, se inscreva um desses 3 cursos. Coníferas, né? É um curso online, né? A gente vai fazer pelo Zoom, talvez. Eu vou ver outra plataforma, ou o Zoom, né? E você vai ter a chance de vir aqui, se você estiver perto, ou se você estiver longe, você vir aqui trabalhar as plantas do viveiro, trabalhar as plantas com muita idade aqui, que eu estou trazendo do Japão, né? E essa é uma oportunidade excelente, né? Excelente, né? E é isso, né? É isso. Aí o Koji, tô mais respaldado agora, porque de maneira abrupta eu participei na confecção de plantas que participaram da Gafutem, né, da Taika, e agora da Sugaten, e vou participar essa não era minha, mas agora eu vou participar da Kokufu, né. E o sensei já tinha me visto como profissional desde quando eu me conheceu no Chicão, passei uma semana com ele no Chicão, depois eu fui começar a viajar. Então ele me deu uma coisa maravilhosa, que, meu registro profissional, ele me encarou como um verdadeiro profissional do bonsai. Tá bom? Tá bom? O sensei, frisando com o sensei, ele pertence à Associação Japonesa de Bonsai, pertence ao Japan Shorin Bonsai Association, pertence à Shorin Bonsai Association, pertence à cabeceira da Sakofuten, da Taikaten, e pertence à Associação de Takamatsu de Bonsaístas, né? E é diretor cultural também relacionado aos assuntos do bonsai da ilha de Shikoku. Então é muita coisa, tá bom? Então eu agradeço, espero que vocês estejam interessados no curso. Venham prestigiar o curso, né? E assim, vai ser muita informação para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar e vocês vão navegar mesmo, né, no aprendizado. Valeu, pessoal!